Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. Hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente de Jornada nas Estrelas 2, A Ilha de Khan. Esse é um filme que já foi bastante discutido, bastante debatido nas mídias e nas redes sociais por aí, mas eu gostaria de dar meus 2 centavinhos de opinião a respeito desse filme aí, né? Esse filme todo mundo sabe, né, os trekkers, né, sabem, né, que Harvey Bennett, né, que era o escritor, né, do filme, né, ele viu toda a série clássica e o episódio Semente do Espaço foi o que chamou mais a atenção dele. O episódio Semente do Espaço, né, que tinha, né, aquela nave Botany Bay, com vários tripulantes da Terra em estado criogênico, né, tripulantes que vieram da década de 90 do século 20, tripulantes que eram geneticamente melhorados e pertenciam a uma espécie, uma raça, né, vamos dizer assim, de humanos conquistadores, né, o que levou inclusive a Terra a passar pelas guerras eugênicas na década de 90, né, e essa tripulação, né, que era da Botany Bay, que era liderada pelo Khan, interpretado pelo Ricardo Montalbán, né, um artista, um ator, né, que todo mundo conhece, fez o Sr. Huck da Ilha da Fantasia, lá no início da década de 80, e ele foi um dos atores latinos, né, que vieram para os Estados Unidos, né, que foram para os Estados Unidos, né, na política da boa vizinhança ali na década de 40, né, na época da Segunda Guerra Mundial, para estabelecer boas relações entre Estados Unidos e América Latina, né. Você tem o Ricardo Montalbán, você tem a nossa Carmen Miranda, você tem o César Romero, que inclusive fez filmes com a Carmen Miranda e depois foi o Coringa do Batman do Adam West, né. Então o Khan era interpretado pelo Ricardo Montalbán. O Khan, num primeiro momento, ele vai ser altamente cortês, né, com a tripulação da Enterprise, mas logo depois ele vai botar suas garrinhas de fora e vai tentar tomar a Enterprise do Capitão Kirk. Vai ser o primeiro inimigo à altura que o Kirk e a Enterprise pegam. Eles conseguem até dominar o Khan não vai morrer, né, e ele, pelo contrário, ele vai ser enviado para um planeta do sistema 7 Alpha, que era um planeta inóspito, bem ao estilo, né, conquistador do Khan, e ele vai estabelecer uma nova civilização nesse planeta. Pois bem, o Harvey Bennett, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma história a partir disso. E aí, 6 meses depois que o Khan é deixado lá, o planeta do lado acaba explodindo e deixa o planeta onde o Khan está muito mais inóspito. E a Enterprise nem voltou lá para ver como é que estava a situação, nem voltou para dar um alô, como é que tá tudo bem com você aí. E isso deixou o Khan totalmente enfurecido. Muitos anos depois, a Reliant, que é uma nave de pesquisa, né, que está carregando o torpedo Gênesis, que é o projeto, né, de terraformação, né, onde você joga um torpedo numa lua morta para poder criar vida, gerar vida no planeta, né, a Reliant chega lá, a Reliant está com Chekhov, e aí quando Chekhov desce a superfície, dá de cara com o Khan. E aí o Khan se relembra do Chekhov, né, descobre, né, que o Kirk virou um almirante, né, e na sua sede de vingança ele sequestra Reliant junto com o torpedo Gênesis para tentar se vingar do Kirk, né. E o Khan também já não estava batendo muito bem das ideias porque ele tinha ficado demente, né, nessa raiva dele, nesse ódio dele contra o Kirk, né. E aí você vai ter justamente o filme tendo essa disputa entre o Kirk e o Khan, né, o Kirk na Enterprise e o Khan na Reliant, né, eles não vão se encontrar pessoalmente em momento nenhum do filme, né, eles só vão se comunicar pela tela das naves, né, e a gente sabe que essa guerra acaba levando aquela malfadada morte do Spock, né, aquela morte do Spock que num primeiro momento ia dar um digno desfecho, né, para o personagem, mas que depois, né, as pessoas perceberam que aquela franquia poderia dar mais dinheiro, né? Os fãs também ficaram em estado de choque, né, na exibição teste com a morte do Spock, né? E aí decidiram ressuscitar o Spock de novo, aí você teve o 3º filme, 4º filme, por aí foi, né? Então, essa morte do Spock, que num primeiro momento pode ser considerada uma coisa, uma ideia ruim, né? Pro filme foi até interessante. Por quê? Porque deu ao Kirk, né, uma espécie de lição.
Todo mundo se lembra do teste do Kobayashi Maru também, que é um teste que os cadetes da Academia da Frota fazem, né, justamente para se ver como vai ser a reação deles em situação de extrema pressão. É um teste que não tem saída, você está pilotando, você está comandando uma nave, aquela nave vai ser destruída, né, só que os cadetes não sabem disso. E eles fazem de tudo para evitar aquela explosão, para evitar a explosão da nave, a destruição da tripulação e tudo, só que eles não conseguem. Então, o que acontece? É para você ver, para você avaliar como o cadete vai funcionar em situação de pressão extrema. E o Kirk, né, sempre com aquela postura, né, do herói que nunca perde, do herói que sempre se dá bem, coisa e tal, ele burla esse teste quando ele é cadete, né? Então a morte do Spock vai ser uma espécie de lição que o Kirk vai receber, né, de que pela primeira vez na vida ele vai confrontar a morte. Né? Um episódio que, né, um filme, perdão, que quando você teve a exibição teste, né, como eu falei, a plateia saiu emudecida da sala porque o filme terminava na morte do Spock, né? E aí, o que aconteceu? Se preferiu dar um apêndice, né, uma extensão do filme, onde você teria um final um pouco mais esperançoso. Isso muito a desgosto do diretor Nicolas Meyer, né? Só que o clima, né, da história ficou tão pesado com a morte do Spock que eles decidiram por essa saída aí. É interessante a gente perceber também que durante as filmagens, né, foi sugerido a Leonard Nimoy para dar um gancho para uma continuação, caso, né, fosse necessária uma continuação, caso aparecesse, né, a chance de uma continuação. E aí o Nimoy acaba fazendo aquela, vamos dizer assim, aquela pinça neural no Dr. McCoy, né, para fazer o Dr. McCoy desmaiar, depois faz a sonda mental do McCoy e fala a palavra lembre-se, e a partir daí você teve o gancho, né, para o terceiro filme, A Procura de Spock, né. Então esse filme, ele trabalha duas questões muito interessantes. Além dessa que eu já citei, né, que de você em confrontar a morte, confrontar o envelhecimento, que é uma coisa que você vê muito no Kirk. O Kirk passa todo o filme falando que se sentia velho, que se sentia acabado, coisa e tal. E depois da morte do Spock, daquela experiência traumática da morte do Spock, né, ele começa a reavaliar a vida, ele começa a repensar a vida, ele começa a, vamos dizer assim, rever os seus conceitos, e ele acaba se renovando, ele acaba se tendo mais esperança, né? O próprio Spock, enquanto estava vivo, falava que sempre existiam possibilidades, né? Então ele vai pegar essa vibe otimista aí, mas ainda assim foi uma situação de você ver a finitude da vida, de você ver o envelhecimento e de você saber encarar isso. Então esse filme é legal porque ele trabalha muito isso. E a outra coisa que é muito bem trabalhada nesse filme também é a questão ética e moral do Torpedo Gênese, né? Dr. McCoy fala o seguinte: esse Torpedo Gênese ele tem que ser jogado numa lua ou num planeta totalmente estéril, sem vida nenhuma, para poder gerar uma vida nova. Porque se ele é jogado num planeta ou numa lua que já tem vida, aquela vida que está ali vai ser apagada para ser colocada uma nova. Então o Torpedo Gênese ele pode inclusive ser usado como uma arma, né? E aí o Spock, né, dentro da visão mais otimista de ciência dele, né, ele falava que não, que beleza, né, a gente pode fazer terraformação e criar mais mundos com vida, então vale a pena o risco de você ter esse Torpedo Gênese, né, enquanto que o Dr. McCoy, né, torcia um pouco o nariz para isso. Então era uma questão que você... É o tal negócio, né? Você tem os dois pontos de vista lá, você tem as duas opiniões, né? E você não pode dizer que uma opinião está mais certa ou mais errada do que a outra, né? São duas abordagens diferentes sobre um mesmo assunto, né? Então é muito legal que esses filmes, né, de Jornada nas Estrelas, eles trazem essas reflexões, né? E inclusive o meio cinematográfico, né, que é um meio, vamos dizer assim, onde você trabalha mais a questão da ação, coisa e tal, né? Vai trabalhar essas reflexões, né, bem ao estilo do que a gente via na série de Jornada nas Estrelas, tá? Então, essa é a minha dica de hoje, né? Dá uma revisitada nesse filme, né? Sempre bom a gente ver essas interpretações aí, né? E vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Pedindo a vocês para visitar o meu site batataespacial.com.br, né? Que vocês vão encontrar muitas coisas legais lá, tá? E é isso aí, gente. Um abração a todos. Fui!